Olá, já é o nosso quarto dia juntos. Estamos chegando perto do final dessa nossa caminhada que estamos tendo, dessa nossa conversa sobre a história dos reis, que aconteceu muito tempo atrás no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio, na verdade, e que conta o final da história de Israel enquanto um reinado. E nós entendemos, antes de começar toda essa história, que todas as histórias que estamos lendo, elas de alguma forma inspiram em nossa sensibilidade. Sensibilidade de entender que esse Deus, ele é muito diferente de quem nós somos. E nos ensina a ser muito melhor de quem nós somos. E nos ensina que nós devemos cuidar daqueles que mais precisam. E nós devemos servir. Nós devemos ter uma vivência compatível ao Deus que é um Deus que dá vida, é um Deus que dá amor, é um Deus que é pura bondade, que é misericordioso, que pauta a realidade por regras diferentes daquelas que talvez nós estejamos pautando. Isso nos implica em outro tipo de vivência. Essa vivência implica em nós estarmos aqui por vocês. Nós, como família, estamos aqui por vocês porque vemos vocês como família e queremos, mais uma vez, afirmar: nós, enquanto igreja, nós, enquanto comunidade, estamos dispostos a poder te ajudar de qualquer forma que for possível e acolher você em qualquer luta que você esteja passando. Nós vimos Salomão construindo um templo, nós vimos Salomão falando que um Deus que não consegue nem caber no céu, como poder habitar aqui? Mas a beleza, a graça de Deus é que Ele habita, e Ele cuida, e Ele está presente. E esse mesmo Salomão levando depois seu coração para longe desse Deus e se tornando alguém que deseja ser servido em vez de alguém que deseja servir. E perdendo então a noção de quem era um Deus que reina a humanidade por meio de amor, por meio de calma, por meio de paciência, por meio de serviço. E ele então se torna tudo aquilo que não devia se tornar. A partir disso o reino se quebra e muita coisa ruim vai acontecendo. E nasce no ventre de Israel, no meio de Israel, um profeta chamado Jeremias. E esse profeta Jeremias, ele nasce e ele cresce e ele se torna profeta com uma missão de levar críticas ao povo de que ele faz parte. E entender que as críticas que ele faz ao povo faz parte também de críticas a ele, por causa que o povo tem a mesma natureza que ele. E esse Deus que o chama, e esse Deus que o guia, tem esperanças que Israel relembre de uma promessa, que é a moldura de tudo isso que nós temos falado, é a moldura de uma aliança que Deus firmou com Davi, que prometia que, enquanto o coração desses descendentes de Davi, dessa casa de Davi, que Deus erigiu, que Deus construiu, estivesse ligado com Deus, Deus cuidaria. Um filho de Davi, que um dia seria rei, seria conhecido como filho de Davi e filho de Deus, traria paz, plenitude. Mais uma vez, poderia construir uma casa para Deus e criar um laço que uniria o céu e a terra aqui. E a gente crê que esse personagem que surge, Salomão, possa ser ele. E ele começa cumprindo as coisas que nós esperamos, porém a gente acaba vendo que não deu aquilo que nós esperávamos. E Salomão se afasta de quem Deus é. Se afasta de tudo aquilo que esperávamos dele. E a gente vai vendo essa promessa tênue, cada vez vacilando, e reis que vinha Amon, um péssimo rei, Ezequias, que era um ótimo rei, Manassés, um péssimo rei, Josias, que então é um bom rei, mas o povo não era um bom povo mais. Era um povo que se afastou tanto do coração de Deus, que Josias tinha noção de que a aliança havia sido já levada longe demais. Talvez longe demais para qualquer conserto. E Josias, ele tentando ser esse bom rei, no finalzinho da história de Israel, ele começa a reconstruir aquele templo que nós estudamos lá no começo, na esperança também de alguma forma reconstruir essa relação entre Deus e o povo. E no meio disso ele encontra o livro da lei. E nesse livro, nessas histórias de um Deus que cria o mundo, de um Deus que tira o povo da escravidão para uma vida de liberdade, uma vida de abundância, e um Deus que é rejeitado pela vivência que esse povo estava tendo naquele momento, e ele vê isso, ele se vê perante a Bíblia, perante a lei, perante tudo aquilo de quem Deus era. Ele rasga suas vestes, ele rasga quem ele é perante quem Deus é, na esperança de que a aliança podia ser renovada. E ele tenta renovar essa aliança. Só que no meio desse ministério de Josias, Jeremias então aparece e ele tem várias críticas que Deus pede para ele fazer ao povo.
E lá no capítulo 36 acontece uma coisa interessante. Jeremias 36. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu a palavra de Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel e de Judá e de todas as outras nações que comecei a falar, desde que eu comecei a falar a você. Durante o reinado de Josias, até hoje. Josias mencionado já 2 vezes aqui, relembrando quem era Josias no meio desse reinado de Joaquim, né? Começa, só de mencionar o nome de Josias 2 vezes já começa a relembrar, gente, quem era Josias. E como ele foi um bom rei. E as coisas que ele fez no reinado dele. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planeja fazer com eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe as iniquidades do pecado deles. Todo alerta de juízo era em si uma forma de misericórdia do povo fugir do juízo que estava para vir. Então Jeremias vai para Jerusalém, prega, lê as palavras desse livro na frente de todas as pessoas. Isso causa um burburinho grande. Então os oficiais do rei chamam ele e falam, leia isso pra gente. Eles leem, Baruque, que é servo de Jeremias, lê para o pessoal do reino. O rei precisa saber disso. A gente vai ter que mostrar isso pro rei. E lá no versículo 23, assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas do texto de Jeremias, da palavra de Deus que Deus deu a Jeremias, o rei as cortava com uma faca de escrivão e atirava no braseiro até que o rolo inteiro estivesse queimado. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados nem rasgaram suas roupas, lamentando-se. Perante a palavra de Deus, Josias rasga quem ele é, perante a voz desse Deus, que mostra aquilo que, o quão longe nós estamos de Deus, Josias se rasga. Perante a voz de Deus, o filho dele prefere rasgar a palavra de Deus, para poder salvar e poder manter quem ele é. Essa decisão sempre está à nossa porta. Essa decisão sempre é colocada em nós, toda vez que nós abrimos a palavra de Deus. Nós abrimos ela e temos a opção de nos rasgar, rasgar quem nós somos, rasgar quem nós achamos que Deus tem que ser. O Deus que nós manipulamos, o Deus que nós moldamos com nossas próprias mãos. Ou nós rasgamos quem Deus realmente é. As 2 opções sempre estão diante de nós. Joaquim, ele escolhe rasgar quem Deus é e o restante é a história. Israel é levado cativo. Israel vira escravo mais uma vez, de uma forma de uma escravidão diferente. O reino é quebrado. O descendente que a gente tanto espera, que viria para trazer essa paz e reinaria para sempre, o descendente de Davi que reinaria para sempre, não chegou. E na verdade agora nem rei mais tem da linhagem de Davi. O que resta? O que resta? Amanhã a gente vai conversar sobre o que resta. Deus, ele não desiste. De mim, de você, ele nunca desiste. E é isto. Nessa esperança de um Deus que nunca desiste, um Deus que nos ama mais do que nós sabemos que o amor era possível alcançar, que eu convido vocês a descansarem e viverem uma vida mais feliz. Encontro vocês amanhã para a gente poder terminar aquilo que nós começamos juntos.